Mas os resultados parciais são como trechos, né, como eu já falei, de uma viagem alcançados um após o outro. Cada um dos resultados parciais é um pedaço da visão específica. Os resultados parciais são descritos sempre como um fato já alcançado, da mesma maneira como a visão específica. E o verbo tem que estar no particípio também. Então, povo alcançado, igreja treinada, igreja motivada, grupo, redes sociais estendidas, pessoas capacitadas, percebem? Lá na frente é um pedaço de uma visão. Perceba o seguinte, o resultado, outra ilustração que eu gostaria de usar, é como se você tivesse um quadro que é a sua visão específica. E agora você divide esse quadro em pedaços, e ao você ir executando, você vai encaixando, como num quebra-cabeça, pedaço a pedaço, até que o seu quadro esteja completo. É essa mais ou menos a ideia de uma visão. Então, os resultados parciais são como os pedaços de um quebra-cabeça que você vai montar, até que a tua visão seja cumprida e completada. Resista à tentação de planejar métodos e atividades aqui nos resultados parciais. Resultados parciais ainda, olha aqui como é que ficou a visão específica. A visão específica, a Igreja do Belém reestruturada para ser relevante na comunidade. Para cada visão específica são desenvolvidos resultados parciais que ajudem a alcançá-la, como nós já falamos. E aqui então a maioria dos membros capacitados, igreja reestruturada em ministérios, redes de relacionamentos estendidas, comunidade alcançada, novos membros incorporados são essas peças que eu vou juntando até que a visão específica esteja completa. Porque você quer chegar lá no fim aonde? A visão específica quer chegar aonde? Onde é que todo esse processo quer me levar? Todas as atividades, tudo quer me levar num ponto, que é o quê? Tornar a Igreja do Belém reestruturada e relevante para a comunidade. Tudo puxa nessa direção. Olha aqui, ó, os resultados parciais. Cada visão específica tem resultados parciais específicos que ajudam a cumpri-la. É como você está vendo nesse gráfico agora. Você tem ali, nesse gráfico, como se fosse a visão, que é esse redondo azul, esse oval azul ali. E ela é subdividida em pedaços. Tá? O RP são resultados parciais, seria resultado parcial 1, 2, 3, 4, 5, quantos resultados parciais você quiser. Conforme cada resultado parcial vai sendo alcançado, vai se cumprindo a visão específica. Dá uma olhada aqui agora as atividades e os métodos. Os métodos precisam estar a serviço da visão. Nós fizemos, durante muito tempo, nós praticamos na igreja a ideia de que o método é um fim em si mesmo. Lembra como nós tivemos os heróis do evangelismo público? Eu estive conversando esses dias com um pastor que me falou de que o primeiro distrito onde ele pegou, o presidente deu a ordem, você precisa fazer 2 evangelismos públicos por ano. E ele se sentia péssimo porque ele não sabia fazer evangelismo público. Ele não gostava de fazer evangelismo público. E ele tinha um dom, ele tinha uma habilidade, uma capacidade de trabalhar, de se relacionar com as pessoas, de estabelecer vínculos com as pessoas, de convidá-las a participar de festas, etc. E ele fez o trabalho todo dele. Ele não fez nem um evangelismo público. E ele até se sentiu mal naquele primeiro ano porque ele foi desobediente ao seu presidente. Não é o que eu quero estimular aqui, mas ele só entendeu que ele tinha um dom, uma capacidade. E no ambiente onde ele estava, que era no estado de Minas Gerais, era difícil juntar as pessoas. Então ele foi de porta em porta e fez amizade. E ele triplicou o número de batismos naquele ano, porque ele se empenhou naquilo do jeito que ele sabia. E naquele lugar dava certo daquele jeito. Então veja, os métodos, as ações, as atividades, aquilo que você faz finalmente, as coisas práticas que você faz, elas têm que cooperar para cumprir com cada resultado parcial. Eu já vou mostrar aqui. Mas veja, o método não pode ser uma coisa em si mesmo. Se eu colocar, como no passado se fez, né? Agora evangelismo público, todos têm que fazer evangelismo público. E se naquela região o evangelismo público não dá certo? E se as pessoas não aceitam ir
Numa cidade como São Paulo, ninguém mais vai a evangelismo público no centro da cidade, na camada mais abastada da sociedade. Não adianta fazer evangelismo público, não funciona. Então, queridos, eu vou utilizar os métodos conforme eles vão me ajudar a cumprir com um determinado resultado parcial. E é isso que eu gostaria que a gente entendesse. E essa é uma das grandes inovações desse método aqui. É que em uma folha você planeja, trabalha a visão muito bem trabalhada e depois tudo que você faz no nível das atividades e dos métodos é para contribuir ali. Quero dizer um detalhe também. Cada departamento ou ministério dentro da igreja, com as ações que ele implementa, com aquilo que ele faz, ele vai contribuir para que essa visão se cumpra. Eu já vou falar que essa visão que você elabora é a visão para a igreja, não é só a sua visão. Vamos lá, atividades e métodos. O método tem que estar a serviço da visão, sempre. Não pode ser um fim em si mesmo. Eu não posso me contentar porque eu agora tenho 150 duplas missionárias. E se essas 150 duplas missionárias estiverem sentadas dentro da igreja sem fazer nada? Sem capacidade de fazê-lo? Não adianta as minhas 150 duplas missionárias se elas não souberem trabalhar. Entende que o método das duplas missionárias é bom, mas não é um fim em si mesmo? Ela precisa ser utilizada e capacitada para uma finalidade maior? Cada grupo de métodos precisa ajudar a cumprir o respectivo resultado parcial. Os métodos, as atividades, o orçamento são aplicados conforme irão ajudar a alcançar os resultados parciais. A visão específica e a visão geral. Se determinado método não ajuda a alcançar a visão, em certa circunstância, aquele método não é utilizado. Isso aumenta a responsabilidade de cada um. Veja, você que está na frente de batalha. Quando você tem essa flexibilidade de utilizar os métodos como ferramentas, aumenta a tua responsabilidade, porque você tem que conhecer os métodos e saber o que cada método pode produzir. Se você usa o método errado, você vai chegar no lugar errado e os teus resultados parciais não se cumprem, consequentemente a tua visão específica não se cumpre também. Então, aumenta a tua responsabilidade, mas também traz liberdade e flexibilidade para todo o sistema. Olha aqui as atividades e métodos. Eu tenho os resultados parciais e para cada resultado parcial ser alcançado, devem ser utilizados os métodos adequados. Eu tenho aqui os resultados parciais. E veja aqui como é que eu estou pensando nisso tudo. Coloque aqui, veja esse gráfico, tá? essa estruturação toda que eu estou colocando aqui. Tá? Pode até colocar o próximo ali, slide, que nós vamos trabalhar em cima do próximo slide bastante. Eu tenho o resultado parcial número 1. Nesse resultado parcial número 1, está ali com um colchete vermelho e com uma flecha amarela, que leva para quê? Para um grupo de atividades, 1.1, 1.2, 1.3. Essas 3 atividades servem para ajudar a cumprir com o resultado parcial 1. Qual é o resultado parcial 1? Nosso aqui, maioria dos membros da Igreja do Belém, motivados e capacitados para o discipulado cristão. Que atividades que ele decidiu fazer? Ele decidiu pregar sermões sobre a relevância da igreja, sobre espiritualidade e sobre discipulado. Ele decidiu fazer visitas com objetivos específicos de esclarecer o que ele quer. Você está observando aqui? Eu lembro, a primeira vez que eu comecei a fazer visitas, eu comecei a fazer visitas sem propósito, sem um porquê. Quando você tem um planejamento estratégico, você faz visitas, porque você sabe o que você vai fazer na casa da pessoa. E isso energiza a coisa, isso fortalece o sistema, as pessoas vêm e te recebem, não só porque você é legal, não só porque você é o pastor deles, lógico isso também, mas porque você tem um objetivo com aquela visita. E você faz toda aquela introdução, né? Come o pedacinho de bolo que a irmã fez, mas agora vamos sentar a família aqui e vamos ver. Irmãos, como é que vocês querem contribuir com essa visão? E aí você faz visão, você trabalha a visão com aquela pessoa, com aquela família, com um objetivo específico. Então, esse pastor decidiu fazer visitas com objetivos específicos de esclarecer e de convidar as pessoas a se envolverem. Ele decidiu também que iria fazer treinamento de líderes em discipulado e ministérios segundo os dons. Então,
Ele decidiu fazer essas 3 atividades para conseguir que a maioria dos membros estejam motivados e capacitados para o discipulado cristão. Agora, o segundo resultado parcial, dá uma olhada no segundo colchete vermelho ali, e na segunda flechinha amarela, né, conduzindo ali para um grupo de atividades. Então veja, ele queria que a igreja fosse reestruturada em ministério segundo os dons. Como é que ele queria implementar? O que ele quer fazer para reestruturar essa igreja? Agora sim, agora ele entra em atividades, em métodos. Ele quis organizar classes de discipulado. Ele quis o quê? Recrutar discípulos de acordo com seus dons. Um teste, talvez, de dons, alguma coisa dessa natureza. Ele quer organizar um banco de dados com informações sobre os discípulos e seus dons. Para quê? Na hora de fazer nomeações, na hora de colocar pessoas na frente dos diferentes ministérios, ele quer ter uma lista e um controle, quem é quem, para colocar a pessoa certa no lugar certo. Ele quer organizar os ministérios conforme vão surgindo ministros e as necessidades. Esse pastor tem na sua cabeça que não adianta só a pessoa ter o desejo de montar um ministério. Ele entende também que tem que ter uma necessidade. Então, quando essas duas coisas confluírem, quando tiver uma necessidade e quando tiver um ministério, então ele quer formar um ministério de acordo com os dons estabelecidos na igreja. E aqui agora, a última atividade que ele quer fazer é para que não fique cada um fazendo só o que quer, ele quer fazer um festival de dons, festival de ministérios, que é reunir esse pessoal e cada um dar o seu testemunho de como é que tudo isso está contribuindo para o todo, que é a visão específica. E assim por diante com as outras resultados parciais também. Então veja, cada grupo de métodos ou atividades ajudam a alcançar um resultado parcial. Tá? E assim é com todos eles. Se você planeja um grupo menor de resultados parciais, você tem que ter certeza de que todos esses resultados parciais vão ser alcançados em algum momento. Veja, esse planejamento estratégico não é um projeto, não é nada, é um instrumento, uma ferramenta de trabalho. E você precisa dessa ferramenta de trabalho. Nós trabalhamos a visão geral, né, que essa percepção geral é o motor daquilo que orienta a tua vida, visão específica, como é que você vai fazer no local. As unidades de trabalho ali, que é o desdobramento ali, são os momentos parciais ali que você vai ter na execução da visão específica. E agora as atividades. Nós trabalhamos um pouquinho aqui, as atividades como nós apresentamos aqui. Mostrei esse planejamento estratégico todo, talvez apareça na tela agora, esse planejamento estratégico que eu fiz ali na Igreja do Belém, em São Paulo, e como é que ela se desdobrou nas diversas atividades, como os resultados parciais se desdobraram nas atividades. O que eu quero dizer? Se você não planejar dessa maneira, na execução vai ficar difícil. Porque com essas atividades você vai cumprir com os resultados parciais, com os resultados parciais, na soma dos resultados parciais você cumpre com a visão específica, e ao cumprir com a visão específica você já está cumprindo com parte da visão geral. Então veja, as atividades em detalhes aqui, mais uma vez, eu gostaria de apresentar o outro slide ali também, que eu desmembrei ali 2 atividades, para você ver os detalhes daquilo que eu estou querendo dizer. Então, nessas atividades ali, nos resultados parciais, as atividades 1, 2, 3 do primeiro servem para chegar nesse resultado parcial. As atividades 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 servem para achar o resultado parcial 2.